Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da dívida bruta do Brasil, que ultrapassou 9 trilhões pela primeira vez na história. Tá? O aumento da dívida no governo Lula foi extraordinário, foi maior. Os 2 anos de governo Lula que a gente tem até aqui, né? Está na metade ainda, tem 2 anos ainda, né? Nos 2 anos que tem até aqui, o Lula já aumentou a dívida brasileira mais do que o governo Bolsonaro inteiro. E olha que o governo Bolsonaro teve a pandemia. Ele pelo menos tinha um motivo que realmente precisava gastar dinheiro por conta da pandemia, por conta de hospital de campanha. Nem sei se precisava mesmo, tá? A verdade é essa, como eu falei para vocês. Mas o STF obrigou o governo a gastar dinheiro com esse negócio da pandemia, proibir todo mundo, não sei o que lá. No final das contas, Bolsonaro tem um motivo para ter gasto. O Lula não, é o que eu falo para vocês, meu amigo, governo socialista é pior que guerra, é pior que pandemia, é pior que desastre nuclear, é pior que tudo. Não tem nada mais destrutivo no mundo que um governo de esquerda, né? Essa notícia foi sugerida por Revolução da Gambiarra, Taxação sobre Grandes Pobrezas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a dívida bruta do Brasil superou 9 trilhões pela primeira vez na história. Agora, em outubro, chegou a 9,032 trilhões no mês, né? Uma alta de 1,6% em relação a setembro e de 14% em relação ao ano passado. Se você olhar aqui o histórico do Brasil, o quanto que a dívida cresceu no Brasil, né? Aqui, ó, no governo Lula de 2007 até 2010, o segundo governo Lula, cresceu 600 bilhões. Aí a Dilma já enfiou o pé na jaca, né? Primeiro governo Dilma, 1,2 trilhão. O governo Temer, 2 trilhões. Aí o Bolsonaro reduziu um pouco. O Bolsonaro conseguiu reduzir isso para 1 trilhão e 900 mil. Mas lembra, o Bolsonaro teve a pandemia, é o que eu falo para vocês, teve a pandemia, a guerra da Ucrânia começou nessa época do governo Bolsonaro também, em 2022, então teve algum motivo para essa história. Por que a guerra importa nesse caso? Porque a guerra subiu o preço do petróleo. Preço do petróleo, o Brasil ainda importa petróleo, ao contrário do que o pessoal diz aí, que o Brasil é autossuficiente, não é bem assim, mas de qualquer forma a guerra prejudicou o Brasil. De qualquer forma, Bolsonaro subiu 1,9 trilhão, mais ou menos a mesma coisa que o governo Lula em 2 anos. Isso daqui, ó, foi o governo todo do Bolsonaro, o governo de 2019 até 2022, ou seja, 4 anos de governo Bolsonaro, com pandemia, com guerra. No governo Lula, nesses 2 anos do governo Lula, 1,8 trilhão já. Aqui, ó, tá aqui a informação, aqui, a dívida brasileira, né? A pandemia jogou a dívida pro alto, infelizmente, mas Bolsonaro deu um jeito de cair a dívida. Se tivesse caído, já estava começando a cair aqui, ó, quando Bolsonaro assumiu, ela caiu já um pouquinho, ia continuar caindo se não tivesse a pandemia. Infelizmente, com a pandemia, a dívida acabou subindo, chegou a um valor muito alto aqui em outubro de 2020, mas depois caiu bastante também. Depois, com o governo Lula, meu amigo, só cresce, né? Só está crescendo aqui. E se prepara, porque não vai parar por aqui. O Lula já fez o pacote de corte de gastos dele, que não corta gasto nenhum, que só aumenta a despesa e ainda cria mais impostos no final das contas, né? E lembra, o problema da dívida, além da dívida em si, é o fato de que você paga juros sobre ela. Então uma boa parte do que o Brasil arrecada é para pagar o serviço da dívida. E tem que pagar. Por quê? Porque é o que eu falo para vocês, a gente pega mais dinheiro emprestado o tempo todo. Se você não pagar a sua dívida, como é que você vai pegar mais dinheiro emprestado? A pessoa não vai querer emprestar mais dinheiro para você. Aí que você está quebrado de verdade, né? Então essa é a situação. Subiu já 7 pontos percentuais sob o governo Lula em 2 anos. Já subiu mais sobre o governo Lula do que em todo o governo Bolsonaro no final das contas, né? E os juros da dívida também, aqui, ó, gastos com juros da dívida. É o que eu falo para você, a dívida, o problema dela ser grande é que os gastos ficam maiores também, né? Ah, mas o Bolsonaro teve a vantagem de que os juros caíram durante a pandemia por conta da queda na atividade econômica e depois subiram com o Lula. Mas agora eles já poderiam ter caído de novo. Só não caíram por quê? Porque Lula continua gastando como se não houvesse amanhã, né? Aqui, ó, o dólar bateu 6,10 com percepção negativa do pacote fiscal do governo, aqui, ó. Depois, ele zerou as altas com a fala do Lira e do Pacheco. O pacote chegou a bater 6,10, mas aí teve um pessoal do chega para lá, deixa para lá, o Lira e o Pacheco falaram que não, que vão ver para aprovar o pacote, falaram que a parte do imposto de renda esquece, não vão aprovar o imposto de renda. Isso que eu falo, né? A lambança do Lula foi essa, de anunciar o imposto de renda junto com as medidas fiscais. O que o Lula esperava
E vai conseguir, de certa forma, porque o Lula, o Lira e o Pacheco morderam a isca dele. Agora, o que ele vai poder dizer? Ah, não aprovou a isenção do imposto de renda porque o Lira e o Pacheco não quiseram. Eu quis. Eu botei lá o projeto para aprovar a isenção de imposto de renda até R$ 5.000. Foi o Lira e o Pacheco que não aprovaram. Tá vendo a truquezinho que eles usaram nisso daí? Uma filha da putagem do Lula. A culpa do dólar ter subido tanto é essa. E no final das contas, deu uma melhorada nisso aí. O dólar chegou a cair, que caiu agora para 5,97, alto pra caramba ainda, mas deu uma quedinha. Mas não se espante muito com isso daí não, tá? A coisa ainda vai piorar muita coisa, né? Aqui, ó, o Boulos está acusando o Banco Central. Diz que não, porque conflito de interesses, pede à justiça a suspensão dos poderes de Campos Neto. Ele sabe que não tem nada disso. Ele sabe que isso aqui é mais uma tentativa deles de desviar a atenção, né? O Lula não é culpado de nada. O Lula, cara, é uma coisa impressionante, né? O Lula não tem culpa de nada. A culpa é do Campos Neto no negócio do Lula. É lógico que não. É lógico que a culpa é do Lula. O pessoal está reconhecendo aqui que a questão foi a percepção negativa do pacote fiscal do governo. Esperava-se um pacote de corte de gastos, tivemos um pacote de aumento de despesas com aumento de impostos. Isso não é um pacote de corte de gastos, né? E parece que o pessoal como eu falei, está tendo uma operação abafa, já chamaram, o governo pediu apoio do sistema financeiro, vai ter almoço com a Febraban nessa sexta-feira, vocês vão dar um jeito de abafar esse troço aqui, por quê? Porque, meu amigo, o que está acontecendo é coisa de derrubar governo, tá? Essa catástrofe econômica, assim, da moeda desvalorizar esse tanto assim, isso é coisa para derrubar governo, para acabar com qualquer governo. O pessoal sabe disso, o governo está correndo risco nesse momento. Daí que chamaram o Febraban e não sei o que lá, e coisa e tal. Aqui, olha a CNN aqui, a CNN perguntou para o Gilmar Mendes sobre o corte de gastos. Agora, me explica uma coisa, o que o Gilmar Mendes tem a ver com corte de gastos? Eu digo para vocês o que ele tem a ver com corte de gastos. É aquilo que eu já falei, eu já entreguei essa para vocês. O governo está contando com a pressão do STF para fazer o Congresso aprovar o corte de gastos. Essa é que é a história. A gente já está num regime chavista bolivariano. Já é uma comunação do Palácio do Planalto com o Judiciário para forçar o Congresso a se dobrar às vontades aí do regime do Lula e do Alexandre de Moraes, né? Por que outro motivo um juiz da Suprema Corte seria perguntado sobre pacote de economia? E mais, por que ele responderia? Porque, né, para pensar. Você podia dizer que o repórter estava fazendo uma pergunta errada, né? Perguntou sobre economia para um juiz do Supremo, mas o juiz do Supremo respondeu. Cara, onde no mundo que você vê isso? Um juiz do Supremo Tribunal Federal falar sobre um pacote econômico do governo? Esse tipo de desespero é o que eu falo para vocês, é o governo ruindo, o governo está ruindo, está desabando no final das contas. Esse pessoal está tentando segurar as partes, assim, segurar as coisas, mas o apoio político deles está desaparecendo. E é o que eu falo para vocês, todo governo parece forte no final das contas, porque, né, tem a força, o STF condena todo mundo, manda prender e arrebentar e não sei o que lá. Mas a verdade é que tem um pessoal debaixo dessas pessoas ali que, se começa a faltar o apoio delas, né, esse pessoal acaba perdido, acaba sem conseguir nada. Essa pergunta aqui do pessoal para o Gilmar Mendes, escancarando aquele ponto que eu já falei para vocês, ou seja, vai ser o executivo em dobradinha com o judiciário para tentar forçar o Congresso a aprovar a queda de emendas parlamentares e coisa e tal. Vamos ver se vai funcionar. Isso pode funcionar ao contrário. Isso pode aumentar, como eu falei para vocês, pode aumentar a pressão no Congresso por um impeachment do Lula. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só a pergunta aqui, cafona do pessoal da CNN aqui. Pergunta sem vergonha. A Luísa Martins, que é a nossa analista de judiciário, a nossa decana no Bastidores CNN, ministro, vai fazer a última pergunta. O encerramento é com ela. Ministro, boa tarde, muito obrigada por essa Bem-vinda, Luísa. Obrigada, ministro. Eu queria falar um pouquinho do pacote fiscal anunciado pelo governo. O senhor, eu sei que acompanha bastante esse tema da responsabilidade fiscal, fala bastante também sobre responsabilidade social. Eu queria a sua visão como decano do Supremo Tribunal Federal e como uma pessoa que acompanha bastante... Tá na cara que isso daí é dobradinha, isso foi combinado, claramente foi combinado dela perguntar isso por quê? Porque ela quer passar a mensagem para o mercado
de que o governo vai agir com o STF para dobrar o Congresso e conseguir aprovar o pacote de corte de gastos. É isso que eles estão falando no final das contas. Porque é aquilo que eu falei para vocês, o pacote de gastos ele é insuficiente, ele não tem tudo, mas é o pior ainda, é difícil ele passar no Congresso, porque ele vai contra os interesses do Congresso, né? E aí o que eles estão falando? Por que baixou o dólar depois? Porque o Lira e o Pacheco falaram que vão passar o negócio e o Gilmar Mendes falou que a qualquer coisa o STF vai entrar em campo para ajudar a aprovar esse negócio aí. Olha o absurdo que é isso. Assim, a repórter falar uma besteira dessa, tudo bem, é repórter, né? A pessoa que passou só para a faculdade de jornalismo, você sabe que não é uma pessoa muito brilhante, né? Agora, o problema é, o Gilmar Mendes respondeu, olha só. Essa questão fiscal no país, qual a sua visão em relação ao que foi anunciado pelo governo? Obviamente que esse é um tema para os especialistas. Eu tenho sempre conversado muito com o ministro... É um tema para os especialistas, mas eu vou falar. Haddad, e dele tenho a melhor impressão, o senso de responsabilidade fiscal e de responsabilidade social, como você... Repara que eles falaram em responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Cara, isso é uma dobradinha, isso foi ensaiado, cara. Isso foi ensaiado. Responsabilidade social é uma balela, não tem nada a ver isso daí. É o papo do Lula, que a gente não pode parar de gastar dinheiro porque tem que ajudar os pobres e coisa e tal. Como se governo gastando dinheiro ajudasse pobre, não ajuda porra nenhuma. Governo gastando dinheiro ajuda o próprio governo, os funcionários do governo, ajuda o pessoal empresários, amigos do governo e só, né? E repara que o Gilmar Mendes responde falando, não, porque é responsabilidade social e não sei. Cara, isso foi combinado, meu amigo. Que coisa absurda isso. Pontou. E a gente vê da parte dele sempre palavras muito ponderadas e responsáveis. E também me causa bastante admiração no ministro Haddad, além de sua resiliência aos ataques que são feitos, às vezes até, vamos chamar assim, o fogo da trincheira, a sua capacidade de articulação no âmbito do próprio Congresso Nacional. Veja que... Pois é, né? Ou seja, tá elogiando o Haddad pra caramba, esse pessoal tá querendo o Haddad como substituto de Lula, não vai funcionar, né? E detalhe, né? O Gilmar Mendes, lógico, tá em Lisboa, né? Não estaria no Brasil, ele não é maluco de ficar no Brasil, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.